Olá, empresária! Seja muito bem-vinda ao podcast De Cozinheira a Empresária. A receita que ninguém te mostra, mas eu vou te mostrar. E nesse episódio você vai conhecer uma história real de uma empresária solo que conseguiu vencer desafios, agarrar oportunidades e eu tenho certeza que você vai conseguir replicar muitas das estratégias que você vai aprender aqui aí no seu negócio para alcançar muito e muito sucesso. Esse episódio ele é patrocinado pela Prefiro Delivery, a nossa parceira de cardápio online, que além de nos ajudar a trazer conteúdo para você através desse podcast, também vai te ajudar a ter um mecanismo de vendas automáticas. Não esquece de conhecer a plataforma, implementar na sua empresa e conquistar os resultados mais fáceis aí no seu comercial. E agora nós iremos receber aqui uma convidada muito especial, uma convidada que mora do ladinho da minha casa, em Joinville, e que inclusive é uma pessoa muito querida por mim, muito determinada, que é a Beth, da Comida na Marmita. Beth, seja muito bem-vinda. Obrigada, tal. Eu que agradeço a sua presença. Bom, para a gente já começar com tudo, eu gostaria de te fazer algumas perguntinhas que eu acredito serem essenciais para o pessoal te conhecer e a gente já entender um pouco sobre como você pensa como empresário, pode ser? Pode, claro. Primeira coisa que você faz assim que você acorda em prol da tua empresa. Primeira coisa é abrir o WhatsApp para ver se tem alguma notificação de cliente, é o básico, né. Perfeito. E abro e já começo a responder cliente, não consigo Trabalhar. não consigo esperar dar às 8 horas da manhã, não, já respondo assim que posso. Uhum. É o básico. Acho que no WhatsApp ali é onde começa, é onde toca É, tudo, né? é, Ok. exatamente, a gente já começa já trabalhando de casa, né, não espera nem chegar na empresa. Uhum. Cardápio fixo ou cardápio variado semanal? Eu sei que a maioria é contra, mas o meu cardápio é variado, semanal e ainda dentro do semanal a gente tem produção diferente todos os dias. E é uma logística diferente. É uma logística bem diferente, gera uma demanda, assim, de programação muito grande, mas, dá certo e eu acho que isso é o que mantém os nossos clientes ali dentro da empresa. Depois que se adapta, as coisas ficam mais Sim. fluidas. Acredito que depois da adaptação fica até mais difícil voltar para o fixo, né? Eu às vezes na consultoria, financeira, principalmente, ela fala: "Beth, vamos para o cardápio fixo, nem que seja, quinzenal, né, ou mensal". Eu falo: "Gente, não dá, como é que eu vou explicar para os meus clientes que não vai mais ter um cardápio diário ou semanal, né?". Não tem como, então ainda não consegui fazer essa conversão. Maravilha. E eu sou muito a favor do que funciona para você, funciona para o teu cliente, faz o teu modelo de negócio crescer e escalar. A gente não pode ficar cedendo sempre ao que o mercado espera quando a gente tem foco no nosso crescimento particular. Se eu entendo que funciona para mim, para o meu cliente, eu, em alguns momentos, eu preciso fechar os olhos, fechar os ouvidos para o que estão sugerindo e ser fiel para o que eu acredito. Exatamente, né. O que mais te tira do sério no teu negócio? Muitas coisas. Mas sei lá, eu acho que são as falhas internas, assim, quando, um fornecedor atrasa, que acaba impactando num pedido que vai sair. Eh, Recente. isso. Alguma coisa recente Alguma aconteceu? coisa recente? Ai, não lembro então. Falha. Alguma coisa que você pensou assim, recentemente que aconteceu, que te tirou do sério de tipo: "Meu Deus, que estressante resolver isso daqui", ou: "Ai, eu não acredito, que saco que isso aqui aconteceu, porque agora eu vou ter que resolver". Algo recente, pode ser tanto com colaboradores, quanto com decisões que você tomou, tanto com clientes, fornecedores. Acredito que nessa área é mais com pessoas, né. Para mim, pelo menos, o que mais tira do sério muitas vezes é essa falta de interpretação, muitas vezes, da outra pessoa com aquilo que a gente quer. Eu acho que algo, assim, que me tira um pouco do sério no processo ali, eu sou muito comprometida com horários de entrega com o cliente. Uhum. Quando eu faço toda uma organização de logística e o meu entregador muda por conta própria. E aí eu prometi que ia entregar num tal horário para o cliente e não chegou, e aí o cliente está ali: "Beth, cadê meu pedido? Você falou que ia chegar, tal". Isso é algo, assim, dentro da rotina do dia a dia me tira do sério. Tem várias outras coisas, mas isso, eh,
eu acho que pega bastante. Sim. Uma palavra que define a sua jornada como empreendedora solo, Nossa, persistência. porque precisa, né? Precisa. O tempo todo você Por diversas vezes, como eu sou sozinha, por diversas vezes eu penso: "Poxa, esse assunto eu precisava de alguém para me ajudar a decidir, tomar decisão. Faço, não faço? É isso ou é aquilo?". Aí eu penso: "Quem vai me ajudar?". sou eu mesmo. Sou eu mesma. E aí, claro que como eu trabalho com tenho várias empresas, assim, que me dão suporte por trás, né, como a Uhum. própria Tauane, o Pedro, tenho consultoria financeira, eu corro para alguém desses para me ajudar, estou em dúvida disso, e aí? Faço, não faço? Me dá um suporte aqui. Mas a maioria das vezes É persistência, tá? bom, então para o pessoal conhecer um pouquinho da tua jornada, eu gostaria que você voltasse lá no início e me contasse um pouquinho de como que nasceu a comida na marmita. Como várias empresas de marmitas, nasceu na pandemia. Não era o que eu queria de início, eu já trabalhava na área de alimentação, já tinha uma outra empresa, e aí eu estava parada dentro de casa fazendo comida para mim e para o meu filho, e meus amigos começaram: "Ai, Beth, não tem restaurante aberto, manda comida para mim". E aí eu comecei 2, 3 vezes por semana, fazia em casa e mandava. E eu tinha uma cozinha já, uma estrutura montada de uma outra empresa que eu tinha recém vendido ela, e falei: "Ah, eu acho que eu vou começar a fazer marmitas frescas todos os dias para entregar para os meus clientes". Voltei para minha cozinha no meio da pandemia e comecei ali sozinha. Contratei uma cozinheira de início para me ajudar, e foi assim. E aí dali que a gente começou com a comida quentinha todo dia, fresca e o cardápio sempre variado. Ah, Eh então tu já começou contratando alguém. Sim, eu comecei quando eu decidi voltar a cozinhar, porque eu era sozinha, né, então eu contratei uma cozinheira, então ela fazia parte da produção da comida e eu fazia todo o restante, né, financeiro, captação de clientes, comercial, definição de cardápio, enfim, tudo que uma empresa de marmita tem. Eh, mas fiquei pouco tempo com essa cozinheira, logo eu voltei a ficar sozinha, porque a gente estava no meio da pandemia e a Insustentável era isso, você insustentável. E eu, no começo, eu só fazia comida fresca todos os dias, eu não fazia congelados. Eu não gostava de comida congelada, eu mesma tinha esse preconceito. Tinha o preconceito, tá, gente? quebrou. Quebrei. Nossa, não existe mais. Hoje, meu percentual de vendas, eu ainda tenho comida fresca, mas o congelados é muito maior. Por quê? Porque a comida congelada, ela é prática, né? É para produzir e para consumir. Isso. E quando ela é preparada da maneira correta, gente, a avaliação dos meus clientes é: "Nossa, nem parece que é comida congelada". Então eu recebo essa avaliação, assim, diariamente. Então E aí eu gostaria de entender, porque você acabou de falar que quando você retomou, e aí eu queria entender quando que você começou nessa área empresarial, onde que veio esse senso de vou empreender, vou criar algo, existe uma demanda oprimida aqui, eu posso fazer dinheiro com isso? vou falar um pouquinho então aqui, né. Eu sempre trabalhei em empresa multinacional na área administrativa, né, mediante a minha formação acadêmica, e eu sempre tive vontade de empreender. Lá em 2015 eu saí da empresa que eu trabalhava, da multinacional, e eu não consegui me realocar profissionalmente dentro da minha área, com o salário que eu tinha. E aí eu tinha um filho pequeno, sozinha, cuidando dele, e eu falei: "Cara, vou empreender". Surgiu uma oportunidade, abri uma empresa, tive ela durante, 4 anos, deu certo durante 4 anos, e aí depois eu vi que não era mais aquilo, onde eu tive a oportunidade de vender ela. Vendi, Era na área da era na alimentação. área da alimentação também, eu consegui vender ela, e eu tinha um outro projeto. Porém, com a vinda da pandemia, tive alguns, imprevistos com a venda dessa empresa, e foi onde eu falei: "Cara, preciso trabalhar, preciso ter uma renda, né". Vendi a empresa, não Vendi, agora eu vendi a vou fazer. empresa, não estou recebendo o dinheiro dela, né, por conta da pandemia, a gente teve alguns imprevistos ali. Falei: "O que que eu vou fazer agora?". Foi onde eu comecei a fazer a marmita. Então, assim, eu sempre gostei de cozinhar, né, então a minha família, assim, minhas tias, vó, mãe, a gente sempre cozinhou muito em casa e eu já tinha vontade, mesmo durante anos trabalhando na área administrativa, de algum dia ter um empreendimento. Eu não sabia no quê. E aí veio a vontade,
com o que eu sabia fazer, com o que eu gostava de fazer. Diversas vezes eu pensei: "Será que é na área da alimentação que eu devo trabalhar mesmo? Será que eu não deveria ainda estar na área administrativa?". Mas eu consegui juntar o útil ao agradável, porque eu gosto muito de gestão de processos. Então eu aplico muito isso dentro da minha empresa. Então, Maravilha. né. Acredito que muitas empresárias que trabalham nesse ramo alimentício já se questionaram isso. De será que é para mim? Por conta, muitas vezes, pela minha percepção, por conta da demanda, por conta de você precisa acreditar muito naquilo, porque se você não acredita, você não vende aquilo para outras pessoas, e aí eu falo vender para sócios, vender não só para clientes, mas também para o teu colaborador, que ele vai prosperar, que a empresa vai crescer, e para si mesmo todos os dias. Você vende todos Todos os os dias dias, para mesmo que a empresa, você ela merece aquele investimento, você pode confiar em fazer aquilo, então isso é muito legal. E qual que foi o maior desafio nesse quesito, já que você tinha muito domínio e ainda tem, né, eu convivo com você, sei disso, você tem muito domínio nessa área de processos, você consegue visualizar que determinados erros, acontecem porque faltam processos, aí você vai, se desenvolve, busca, pessoas, busca ferramentas, busca, tudo que elementos necessários para aquele processo ser implementado dentro do teu negócio, mas assim, recentemente ou dentro da tua jornada, qual que foi, assim, o maior erro, desafio dentro dessa tua logística da tua empresa que mais te marcou, assim, de que não deu certo e que você precisou tomar uma decisão que: "Meu Deus, e agora, o que que eu vou fazer?". Por exemplo, contratou uma pessoa, e aí essa pessoa você teve que realocar, daí muda tudo de novo. Eu lembro que quando a gente conversa, nos planos de mídia, você trouxe para mim isso, né. Tá, eu tive que colocar uma pessoa, e eu estava livre dessa demanda, e agora como que funciona essas tomadas de decisão em meio a esses desafios que se apresentam, assim, sem você se programar previamente? Eu não vou nem falar de pessoas, tá, porque eu acho porque assim, eu acho que passam várias pessoas dentro da nossa empresa e eu acho que quando a gente tem um processo, tem um treinamento eficaz, a gente consegue ter essa percepção se a pessoa faz sentido estar ali na empresa ou não, então eu tomo, ações muito rápidas em relação a isso. Mas eu vou te falar uma coisa de produto. Eu tinha uma embalagem que eu tinha um sonho de trocar aquela embalagem, ela tinha um custo maior, e eu achava que ia ter uma entrega melhor para o cliente e, assim, o próprio vendedor falou: "Beth, a tua empresa vai triplicar o faturamento com aquela embalagem". E não deu certo. Eu perdi vendas, eu perdi clientes, ainda assim que eu ti os Perdi dinheiro. perdi dinheiro, porque era uma embalagem cara e eu não tinha repassado o custo de início para o cliente, né. Porque Eu queria outra Eu queria atividade. que ele conhecesse aquela experiência na nova embalagem, ele aprovasse aquela experiência e depois eu mexeria no preço, né. Então, assim, foi um prejuízo, isso aconteceu em 2024, e a embalagem, assim, foi uma frustração para mim, porque eu tinha um sonho com aquela embalagem, e e aí voltei para a embalagem tradicional, consegui recuperar meus clientes, Graças a graças a Deus. Mas assim, ó, eu acho que, foi assim a minha maior frustração nesse período foi isso, Hum. porque mexeu com o dinheiro e com clientes, eu perdi clientes naquela época. Alguns voltaram, outros não. Graças a Deus eu consegui, né, a empresa cresceu. Reconquistar é mais difícil Mas conquistar. eu tive que ouvir os meus clientes reclamarem e eu tinha uma quantidade grande, porque a gente que trabalha, né, com empresa sabe que para reduzir o custo precisa comprar em quantidade grande certos itens. Então eu estava com um estoque muito grande e eu precisava zerar aquele estoque para não ter um prejuízo maior. Então eu fiquei meses, foi bem difícil, assim, para mim, foi bem difícil. Saber Tive investimento em equipamento para poder vários fechar aquela embalagem, sabe. Então, foi e fora a frustração dos meus clientes, assim, para mim foi bem foi um ruim. baque bem que hoje você carrega o ensinamento. Exatamente. Aí eu queria fazer agora uma dinâmica com você, eu vou propor algumas áreas e eu gostaria que você me contasse como que era antes e como que é agora, ok? Vamos começar por uma área muito sensível aí para a maioria dos empresários, o marketing. Como que era no início? Marketing não tinha marketing. Eu nunca me achei boa como comercial e como marketing, eu sempre
estava por trás da produção, da organização, do planejamento, e aí, assim, a foto, o Instagram, que é ali que vende, né? eh, não tinha, não tinha. Então, assim, Não existe. não existia. Eu precisava ouvir as pessoas falar: "Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o que lá, tem que". Aí, tempo para fazer foto, dinheiro para pagar uma empresa de marketing. Gente, hoje é diferente. Eu já tenho a TP aqui fazendo, me ajudando com tráfego pago. Eu tenho parceiros meus que me ajudam fazendo foto e vídeo. As próprias funcionárias minhas fazem fotos e me ajudam para poder alimentar a rede social, o nosso site da Previro com as fotinhas e tudo mais. Mas Perfeito. Para quem está, inclusive, acompanhando esse podcast, já sigam a Comida na Marmita, porque para mim também ela é uma grande case quanto à humanização de marca. É muito nítido quando você abre o Instagram do Comida na Marmita, você vê o produto sendo consumido de diversas maneiras e também o processo desde o fechamento até a experiência, você consegue acompanhar. Pois a Beth tem, como ela colocou aqui, os colaboradores dela fazendo esses conteúdos, ela mesma trazendo esses conteúdos, parceiros trazendo esses conteúdos, e tudo isso corrobora para a tomada de decisão do cliente. Afinal de contas, se ele não se sente seguro, ele não compra, né? exatamente. Como que era a produção no início? Nossa, a produção. É. Um caos. Não, eu sempre fui muito organizada com Hum. processos e fluxos, né. Então, eu tinha uma produção, mas eu não trabalhava com ficha técnica. Então, assim, eu no início eu não trabalhava com marmitas congeladas, então era o fresco. Eu já tinha um pedido, uma demanda ali, né, eh, então eu sempre me programava para produzir aquela quantidade e um pouquinho a mais, se entrar mais vendas. Às vezes entrava, às vezes não entrava, às vezes ia comida fora, porque como, eu sempre entreguei comida fresca, eu não guardava o que sobrava de um dia para o outro. Então muita comida ia fora, muita, até eu implementar as marmitas congeladas, né. Eu falei: "Gente, está sobrando muita comida, o que eu vou fazer com isso? Vou fazer marmitas congeladas". Então a programação ela era muito falha. Hoje ela é muito ela é, vai lá, 99% assertiva, né. Hoje eu consigo, com as fichas técnicas, com as programações, com os pedidos que eu já tenho demandado, com o que eu preciso abastecer de estoque, fazer uma programação mais assertiva de quantidade de itens, para que a gente não tenha prejuízo e nem falta, Aham, né. maravilha. E como que era o processo de venda lá no início e o processo Gente, o agora? processo de vendas. Eu sempre trabalhei com sites, me ajudando a vender. Alguns muito eficazes, outros nem tantos, né. Então, como durante muito tempo eu fazia tudo sozinha, eu cozinhava, limpava, comprava, vendia, eu não tinha tempo de estar lá cozinhando e estar lá vendendo, principalmente que era só comida fresca, né. Eu estava lá cozinhando e tinha cliente pedindo, quando eu via já passou o tempo, o cliente já não queria mais. Acontecia muito isso, Sim. né. Então, eu tinha uma programação semanal que eu divulgava o cardápio, eu pedia para os clientes me passarem a programação da semana. Eu trabalho muito com clientes mensais, que eles fecham o pacote para o mês todo, né. Então, mas às vezes os clientes demoravam para me passar a programação, ele me passava, já tinha perdido tempo, né. Então, eu sofria bastante, sofria. Tanto que, eu tentei implementar o site desde o início, assim, para que as vendas viessem o quanto antes e que eu tivesse tempo de fazer a produção e entregar para o cliente. Uhum. Mas nem sempre, porque a gente sabe que quando a gente lida com comida, as pessoas são muito imediatistas, É. né. Elas querem comprar agora e receber daqui a pouco, elas não querem pedir agora para receber amanhã, né. Então Aí você teve que implementar o estoque e tudo. tive. Depois de um tempo eu comecei com estoque maior, né, de produtos. Hoje o cliente pede, eu tenho produto à pronta entrega. Se o cliente quer almoço fresquinho, eu tenho ele também fresquinho. Então, muito melhor, assim, a vendas, principalmente tendo essa plataforma, né, a Prefiro ali me ajudando, que eu tô com eles já tem algum tempo. Eu tenho o sistema de agendamento, mas eu também tenho um sistema que o cliente entra, ele consegue receber na hora, então facilita muito a vida, muito, muito mesmo. Para que E você não fique principalmente dependente de isso, ficar atendendo o cliente para ele isso, fazer a compra. isso, e principalmente, assim, tendo controle de estoque, então eu não vou vender algo que eu não tenho. Uhum.
cliente que ele está comprando, ele vai receber. Por quê? Porque eu tenho aquilo pronto lá para ele. E ele tem também a visualização do que está no estoque e o que não está. Exatamente. Isso é legal para trazer para o cliente essa segurança, interna, do que a empresa tem, do que não tem. Muitas vezes a gente fica, acredito que é a pior das experiências, você ir, fazer um pedido, comprar um produto e depois você ser sinalizado que aquilo não tinha mais. Isso. Não, e apesar de a gente ter o site, a gente tem o contato ali direto com o cliente via WhatsApp, né? Então, muito cliente, principalmente os recorrentes, né? Eles vêm e falam: ai, Beth, hoje não tem tal produto. Eu falo: ah, deixa eu dar uma olhadinha se a gente consegue produzir, porque se não está no site, realmente não tem, mas deixa eu dar uma olhadinha. E aí, geralmente, a gente consegue, né? Então, essa proximidade com o cliente Sim, faz com que eu consiga entregar o que ele quer. incrível. Agora eu queria entender um pouco, sobre qual que foi a tua melhor decisão na comida na marmita. Olha, eu tenho várias etapas, né? Mas assim, eu acho que a primeira foi quando eu decidi de que eu não dava mais conta de fazer tudo sozinha e eu precisava ter uma equipe junto comigo. E até hoje eu valorizo muito ter pessoas trabalhando junto, porque eu acho que nenhuma empresa cresce sozinha. Então, é um custo, a gente demora a tomar essa decisão, porque você pensa: "Tá, eu tenho esse dinheiro separado para pagar o salário de um mês, mas se eu não vender, eu não vou conseguir pagar no outro mês", Sim. né. Mas é ao contrário, porque quando você toma a decisão de ter uma equipe te ajudando, seja produzindo, limpando, em qualquer área ali dentro da empresa, Uhum. você consegue ter mais tempo para, as áreas estratégicas da empresa. Sim. Trabalhar com marketing, com comercial, atrair novos clientes, fotos. Então a empresa cresce, não tem como ela não crescer, porque você tem tempo para fazer isso. Inclusive hoje, dentro lá da nossa comunidade, eu coloco muito isso para as pessoas, né. "Gente, eu faço tudo sozinha, mas eu não tenho tempo, eu não consigo". Eu já passei por isso. Hum. A gente acha que dá conta de tudo, não dá, porque no final a gente fica cansado. Então, ter pessoas, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, assim, com medo, por questão de assumir custo, eh, mas no fim virou só resultado, assim, então No fim, se você fica relutante, você para naquele nível. para. Você não Você vai. não cresce, Aham, não cresce. perfeito. E o que tu mudou completamente lá do início para o que é hoje? Algo que você percebe que lá no início era feito de uma forma e que hoje é feito de uma forma completamente diferente. Eu vou te dizer que eu tinha um estoque muito limitado, né, eu tinha medo, eu sempre tive medo, assim, de arriscar, de gastar mais e não vender e perder. Então eu criei essa barreira de que eu não vou crescer, eu não vou dar conta, e eu comecei a ter mais estoque de produtos, eh, os insumos, né, antes de cozinhar, ter uma produção maior, antes eu tinha uma produção muito limitada, então eu tinha medo de não vender. Né, a gente sabe que tem dias que, ok, vende muito e tem dias que: "Oi, o que que aconteceu hoje?". Hum. Hum. E aí eu entendo que, hoje não foi um dia bom de vendas, mas foi só um dia, eu tenho estoque ali, então eu consigo remanejar. Então hoje, gente, a gente não vai produzir muito, porque a gente está com estoque muito abastecido, não tem espaço para mais nada, mas vamos fazer outras atividades para ocupar o tempo. Então, eu acho que isso foi algo que eu Mentalidade. eu virei a chave, sabe, de não ter a preocupação de: "Não vou vender", não, eu faço e quando o cliente quiser, o produto vai estar ali disponível para ele. Entender que o hoje não define o mês inteiro. Exatamente. Bom, e trazendo esse tópico da mentalidade, eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de entender, porque um dos fatores de maior admiração minha com você hoje é saber que você faz toda a parte de gestão, a parte administrativa, enfim, todas as áreas do teu negócio Tu hoje, Não, eu tenho pessoas comigo, mas faço bastante coisa ainda, né. mas majoritariamente são geridas Sim. 100% por você. E eu queria entender como que você cria essa casca, cria essa mentalidade para conseguir dar conta disso, né. Então eu fiz algumas perguntinhas aqui, e a primeira delas é:
Que hábito que você mantém no teu dia a dia para você não desmoronar? Rotina, rotina de trabalho, acho que é essencial, assim. Até uma pessoa me perguntou hoje, a Rafa me perguntou: "Você não tem medo de ter um burnout?" Não, não, porque eu sei que eu tenho uma capacidade infinita, mas eu sei o meu limite, eu sei até onde eu consigo ir. Então eu crio rotina e prioridades dentro daquela rotina. Perfeito. E algum erro, agora trazendo nesse aspecto de mentalidade, algum erro que você cometeu no passado e que você não repetiria, nesse aspecto de mentalidade, assim, O pensamento. medo de crescer. Eu acho que até baseado no que eu falei anteriormente, o medo de investir, o medo de dar o próximo passo. Eu tinha isso, me travava Em muito, tudo? muito, muito, em tudo, em tudo. Não tenho mais, assim, hoje eu vou e só penso: "Se não der certo, deu até agora, de alguma maneira eu vou resolver a situação, de alguma maneira eu vou As coisas resolver". vão se apresentar, Vai dar certo, de alguma maneira vai. E para você que hoje tem, e é uma grande referência na sua região, você já alcançou um faturamento que a média das empresárias que atuam nesse segmento, sonham em alcançar. Que ensinamentos que você aprendeu durante essa jornada, também trazendo nesse aspecto mental, que você poderia compartilhar para quem está assistindo, conseguir extrair insights disso? Eu acho que, primeiro a gente tem que ter objetivos, né, aonde você quer chegar, como você e depois definir como você vai chegar. E aí dentro disso, ter um bom planejamento, Uhum. né, ter um bom planejamento, não ter medo e dentro desse planejamento ter pessoas te apoiando. Quando eu falo pessoas te apoiando, não necessariamente um sócio, um marido, alguém financeiramente, não. Eh, Funcionários, eu acho assim que colaboradores te ajudam muito nessa Sim. encaminhada. E você passar essa confiança para os seus colaboradores, e você saber delegar e distribuir bem as tarefas, ter processos. Eu acho que os processos dentro de uma empresa, independente se você é sozinha, se você tem uma estrutura de pessoas, eh, te ajudam e facilitam a ter um controle melhor da tua rotina Hum. no trabalho e fazer com que você consiga alcançar o seu objetivo. Eu acho Hum. que isso é bem importante, sabe. Eh, Ter empresas de referência, ter pessoas, às vezes terceirizadas, né, uma consultoria de marketing financeiro, eu acho que são coisas que te abrem, muito a mente e ajudam você a criar processos para manter uma estrutura boa dentro de uma empresa. Trazem visões externas que você inserida no Exatamente, problema não consegue visualizar. exatamente. Maravilha. Bom, agora para gente trazer aí o máximo de performance sua aqui na nossa conversa. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente 3 estratégias que você aplica no teu negócio hoje. Se você conseguir trazer isso de forma mais minuciosa para a gente, um passo a passo de como funciona, para que você sabe que hoje são fundamentais para gerir, para crescer o teu negócio. 3 estratégias, assim, que você conta para o crescimento da tua empresa. Bom, deixa eu pensar, acho que tem várias, mas vamos ser mais sucintas aqui, vai lá. Eh, 3 estratégias. Travei. A gente pode trazer, tá. Também. A gente pode colocar aqui processos, Uhum. né. Primeiro, a primeira estratégia que você coloca é os processos, a gente pode também trazer os parceiros. E aí a gente pode trazer como você faz as captações desses parceiros. E o terceiro é realmente se munir de conhecimentos, e daí tu pode trazer de onde é esses conhecimentos que você traz, pode ser? Tá. Vou Só qual era a pergunta eu mesmo? vou Fez, repetir, deu um branco. eu vou Tá bom. repetir. Então, para a gente ter uma extração máxima aqui, de toda a performance da comida na marmita, eu gostaria que você compartilhasse com a gente 3 estratégias que são fundamentais para
escala da tua empresa e se você puder trazer isso de forma mais aprofundada, ou seja, como que você pensa a respeito disso, como que é, no dia a dia que isso acontece no seu negócio. Eu acho que ter parceiros auxilia muito. Hoje eu tenho, assim, além de funcionários, eu tenho empresas que me ajudam no crescimento, né, com tráfego pago, com o financeiro, eh, empresas terceirizadas. E eu também tenho parceiros que me ajudam com a divulgação do produto, que isso facilitam muito. Uhum. Essas parcerias, elas se apresentam para você de maneira natural? Você vai atrás? Como é que funciona? Os que eu tenho, alguns já há algum tempo e geralmente eu que vou atrás deles, né. Eu faço a captação, eu dentro de academia, de no próprio Instagram, né, pessoas ali que eu vejo que têm um posicionamento que estão de acordo com a empresa, e eu faço essa abordagem para eles. E a gente tem uma parceria leve, tranquila e gostosa, onde eles me dão um retorno, eu ajudo eles com alimentação, e eu acho que isso ajuda a ter a prova social da empresa, Com certeza. né, porque, eles mesmos falam: "Beth, a comida é maravilhosa, como que eu não conhecia teu produto antes?". E aí, trazendo nesse aspecto comercial, tem alguma estratégia que você aplica aí no dia a dia, que você percebe que funciona muito bem com os teus clientes, que você possa compartilhar? Tem, claro. É comercial hoje, assim, além de eu ter, né, o site lá da Prefiro que fica aberto 24 horas por dia, para que qualquer pessoa entre lá e faça o seu Hum. pedido, a gente faz as entregas durante o dia, né, mas ele consegue entrar e agendar em qualquer horário, eh, eu tenho um contato muito humanizado com os meus clientes. Uhum. Então a gente trabalha com tráfego e tudo mais, mas assim, depois que o cliente veio e fez o primeiro pedido dele, ele fez o segundo, eu tenho um contato direto e eu acabo conhecendo um pouquinho de cada um. Eu sei o que cada um gosta. Tanto que às vezes vem um cliente e fala: "Beth, que delícia aquela marmita de carne de panela com aipim, não sei o quê. Nossa, se eu soubesse que era tão boa, eu teria comprado mais. Ou não comprei porque só tinha uma". Eu falei: "Nossa, eu falei: "Se você quiser, é só me falar que a gente produz mais", né. Então, quando o cliente me dá uma avaliação dessa, eu já mantenho essa informação no banco de dados, porque quando eu produzir novamente aquela marmita, eu já sei a frequência de compra dele, eu entro em contato e falo: "Fulano, hoje nós temos aquela sopa de canja de galinha que você gosta, fresquinha". A abordagem fica muito mais Isso. humanizada e não aquela oferta rígida do cliente: "Ah, toma aqui tantos por cento de Exatamente. desconto". Então eu acho que essa parte da humanização, claro que a inteligência artificial ela é importantíssima, mas a junção da humanização com a inteligência artificial, com todos os sites que a gente tem, né, que facilitam a vida, ela é importante para você conhecer um pouquinho mais o seu cliente e entender o que ele precisa e o que ele gosta, né? Porque quando a gente trabalha com alimentação, a gente está falando da vida de uma pessoa, da saúde dela. Então essa Né? personalização de Isso. atendimento, A ela é gente tem isso fundamental muito no claro lá. comercial. Muito, muito. Sempre teve, assim, desde o início. Desde o Maravilhoso. início mesmo. Bom, Beth, para a gente finalizar essa conversa incrível, eu gostaria de te fazer uma pergunta chave para a gente entender realmente a tua mentalidade como empresária e como você pensa quanto às decisões que você toma na sua empresa. A pergunta é: se hoje eu desse para você o valor de R$ 30.000 para você investir na sua empresa, eu gostaria de saber onde você colocaria esse valor e por quê? Eu acho que são 2 coisas que são importantes, assim, na empresa e se vamos lá, tivesse esse R$ 30.000 sobrando para investir hoje. Equipamentos dentro de uma cozinha, porque, ela facilita no dia a dia a produção para a gente entregar com mais agilidade para o cliente o produto. E, na parte de marketing, eu acho marketing como um todo, ter um site acessível para o cliente entrar lá e fazer o pedido, para ele poder escolher, ter uma empresa parceira te ajudando a divulgar o teu produto, olhando para o teu negócio e dizendo: "Beth, precisa melhorar isso, precisa aquilo, tá faltando isso, isso daqui tá bom, isso a gente pode melhorar". Eu acho que são 2 frentes, assim, equipamentos internos para cozinha e marketing. Eu acho que é um dinheiro que não é jogado fora e São investimentos pensados, isso, estratégicos que retornam. exatamente, exatamente. Maravilha. Beth, queria muito agradecer a sua participação. Queria principalmente colocar o quanto, novamente, eu admiro a sua mentalidade muito
por conta dessa sua jornada solo que você tem, ter visto você crescer tão rápido, porque o crescimento da Comida na Marmita foi repentina, embora tenha sido um trabalho semeado por muito tempo por você, sozinha, a gente sabe que foi um crescimento de grande escala, repentino, e ver você tendo o controle máximo dessas áreas, pensando nesse crescimento de maneira estratégica é muito bonito pra gente e muita honra pra gente saber que a gente faz parte do teu time da Comida na Marmita, então muito obrigada. Eu estava aqui pensando exatamente nisso, né, tal. Eu lembro que eu já tive várias fases de querer desistir, né, mas aí persistência me manteve ali. E eu lembro quando eu entrei para a comunidade, eu olhava e falava: "Gente, está todo mundo crescendo e eu não estou, por que que eu não estou?". E aí eu comecei a não olhar por que eu não estou, eu comecei a olhar o que me falta para crescer, né, e me ajudou muito, né. Eu comecei a olhar estratégias de outras empresárias, eh, e tanto que hoje eu gosto de ajudar as pessoas também, que eu vejo que estão lá no início, porque eu acho que a gente erra muito, porque a gente não sabe, né, a gente vai aprendendo. Então estar na comunidade, cada passo que eu dei, acompanhando vocês também, eu acho que isso ajudou muito no crescimento da empresa, então quero também só agradecer, né, tal. Acredito que foi muito pensando olhando para isso não como um papel de vítima, mas olhando para o crescimento do próximo e pensando: "Como que eu consigo extrair isso de Exatamente. maneira positiva para mim crescer também", e não: "Ah, que pena, o outro está crescendo", Não, né. eu nunca tive esse olhar de ele tá, eu não tô. Ele tá, o que que eu não estou fazendo, que eu não estou crescendo? Claro que a gente sabe que cada empresa, cada um tem o seu ritmo, a sua velocidade, mas eu sabia que me faltava algo, então eu olhava e pensava: "Poxa, fulano está fazendo isso e eu poderia implementar na minha empresa". E a comunidade me ajudou muito com isso, muito, muito mesmo. Fico muito feliz. Obrigada, Bom, tá. obrigada, Beth, pela sua presença. Obrigada. Empresárias, com isso a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast. Convido vocês a seguir nas redes sociais Comida na Marmita, conhecer um pouco mais essa empresa que esteve aqui com a gente, entender muito do que ela trouxe aqui na teoria, na prática, nas redes sociais. Também compartilhando com vocês as minhas redes sociais, Tawane Cavalcante, e Prefiro Delivery, para você implementar uma plataforma que realmente vai te auxiliar e te ajudar a escalar as tuas vendas e automatizar os teus processos comerciais. Até a próxima. Um beijo, não esquece de curtir e de comentar. Até a próxima.